Olá pessoal, aqui é Amanda Piontekowski, aqui do canal Orientação do Alto, onde eu falo bastante sobre astrologia, simbolismo e alguns outros assuntos. Bastante astrologia preditiva, a gente tem vídeos semanais, mas hoje é um vídeo especial sobre 2025, que vai ser um ano bem intenso, né, gente, para falar no mínimo. Imagino que vocês já estejam vendo bastante vídeos, né, falando sobre 2025, e eu, na minha humilde opinião, vim dá-la a vocês também, né? É quem sou eu na fila do pão, né? Mas vamos lá, gente. Ahn, a gente sempre começa com o mapa do ingresso do Sol em Áries, porque o ano novo para astrologia ele começa com o ingresso do Sol em Áries, que é entre os dias 20 e 22 de março de 2025, no caso vai ser 20 de março, tá? Mas de cada ano a gente tem essa variação porque ele não é sincronizado bem específico com o calendário. A gente tem um calendário aproximadamente solar, mas ele não é milimetricamente solar, tá bem? Então, nesse ano de 2025, o Sol ingressa em Áries no dia 20 de março, às 6 horas, 1 minuto e 13 segundos do horário de Brasília. Então, para o Brasil, para a gente fazer as previsões para o Brasil, a gente tem que colocar o horário de Brasília, tá? E nesse horário a gente vai ter o ascendente a 25 graus e 40 minutos do signo de Peixes. E logo ali a gente tem também o Saturno a 23, o Nó do Norte a 27 e o Netuno a 29. Então é uma ênfase ali de Peixes e de Saturno, Netuno, nodos, eclipses, algo bem escuro, né? Para dizer uma palavra que simbolicamente resume esses três elementos. E bastante planetas retrógrados e exílio. Então, por mais que a gente não tenhamos as assustadoras quadraturas e oposições, nós temos alguns trígonos e sextos, né, que teoricamente é um pouco mais tranquilo, mas em contrapartida a gente encontra bastante planetas em debilidade, enfraquecidos, e o Saturno ele simboliza rigidez e escassez. Isso fica acentuado porque o próprio Marte, regente da 2, que seriam as finanças, os recursos, os bens materiais, ele se encontra exilado, na verdade em queda no signo de Câncer, né, a 20 graus. Ele já ficou retrógrado, como eu falei, no final do ano de 2024. Ele passa ali o ano novo retrógrado. Ele tinha entrado em Leão, volta para Câncer e agora ele está caminhando de novo. E o regente do fundo do céu, que também fala sobre recursos, é o Mercúrio. E o Mercúrio está retrógrado no signo de Áries. Então a gente vai ter ali duas fraquezas, algo que é revisto, tentar fazer algo diferente, agir de forma diferente. E muito próximo desse Mercúrio a gente encontra também a Vênus. A Vênus, de uma forma geral, ela simboliza questões econômicas e financeiras, né, dentro de um sentido mais amplo, e ela, além de estar exilada, então ela está em debilidade no signo de Áries, ela também está retrógrada. Então, de novo, alguma questão de revisão nesse sentido. Essa Vênus está regendo parte da segunda casa, né, mas principalmente a terceira casa, e também a oitava casa. A terceira casa vai falar sobre as questões de comunicação e transporte, então tudo aquilo que tem essa movimentação curta de espalhar as coisas, assim como o ar que a gente respira. E a oitava casa tem relação com os recursos estrangeiros, os recursos dos outros, as dívidas. Então, provavelmente tem essa questão de que a gente já está encontrando, né, de dificuldade de comunicação, de redes sociais, mediação das redes sociais, revisões também jurídicas, porque o Júpiter ele está envolvido nessa situação, regendo o ascendente, meio do céu, estando exilado na terceira casa, e mais desperdícios de recurso, né, de dificuldade, enfim. Além disso, né, falando um pouquinho mais sobre esse Júpiter, que ele vai falar sobre essa começo, né, do ano, esse início, esse princípio, e também as situações de trabalho, profissão, autoridade. Estando exilado na terceira casa, a gente vê uma dificuldade de expressão dos problemas e dos desafios, justamente por enfraquecimento desse regente.
Júpiter, ele não é o regente do ano, tá, gente? Ele é o regente do ascendente do ingresso do Sol em Áries. Muitas pessoas atribuem o Júpiter também por conta daquele cálculo das estrelas de 7 pontas e da alternância, da regência dos planetas, da ordem caldaica, mais dentro da aplicação da estrela. Eu já tentei utilizar durante muitos anos esse sistema de regência, mas eu particularmente não vi algum sentido, algum embasamento dentro dessa informação. Por isso eu não atribuo a regência planetária assim dessa forma, tá? Talvez tenha algum sentido, mas dentro de alguma tônica, algum tom, mas eu não acho muito relativo. Acho que dá para colocar qualquer um e a gente consegue ver uma tônica ali conforme que a gente está colocando, tá? Então eu não trabalho dessa forma com o regente do ano. Pois bem, às vezes a gente coloca também um planeta mais forte, né? Mas a gente vai ter o Sol como planeta mais forte e pronto, porque o resto tá tudo debilitado, exilado, ferrado, retrógrado. E o Sol sempre tá em Áries, né? Todo ano, né? Pra entrada do Sol em Áries, todo ano o Sol tá em Áries. Então, meio que essa teoria também cai por terra, tá? E é muito interessante observar que a gente está tendo o Plutão, né, entrou em Aquário, já tem bastante vídeos aqui sobre o Plutão em Aquário, mudanças econômicas, mudanças de estrutura de poder, essa vinda da inteligência artificial que já vem em 2024, vai ser acentuada em 2025, 2026. A gente tem essa atualização, inclusive, do potencial da inteligência artificial, né, que sim, ficou acentuada quando Plutão entrou em Aquário, deu uma retraída quando Plutão voltou para Capricórnio e agora está voltando de vez, com o lançamento de várias inteligências artificiais, além também da possibilidade de utilização, né? Aqui na plataforma, para quem é criador de conteúdo, na plataforma do YouTube, já tem a opção para você sinalizar se o seu vídeo contém algum elemento que foi desenvolvido, criado por inteligência artificial ou não, para você já sinalizar isso, porque já é aceito, mas desde que você avise que né? Porque o potencial de estrago com isso hoje em dia é muito grande. Então qualquer um pode fazer ou falar qualquer coisa e na verdade não foi a pessoa, né? Eles criaram um tal do deepfake, né? Uma falsidade muito realista, né? Algo falso, mas muito real e que é praticamente indistinguível, né? Pois bem, gente, esse Plutão em Aquário promete, né? Embora sejam só os prenúncios, ele tá no comecinho, ainda tem muita água para correr, mas a gente já consegue ter uma ideia do que está por vir. Então, o Plutão em Aquário, ele, por mais que Aquário seja um signo teoricamente tecnológico, de abertura, ele também é regido por Saturno, não só por Urano, mas também por Saturno. Então a gente vê também uma repetição de padrão. Quem foi Urano e Netuno e Saturno na mitologia? Pai e avô. Então a gente teve pai e filho, no caso, avô de Júpiter, né? Então a gente teve Urano, que não tinha limite algum, ele chovia a hora que queria, nesse chover era namorar com a tal da Gaia, com a Terra, e nisso surgiam muitas criaturas, ora passavam fome, ora tinham muita abundância, que quase se afogavam em tanta água que tinha, essas chuvas de Urano, e o seu filho Saturno estava cansado de ver a sua mãe sofrendo e colocou um limite ali no Urano, né? E tirou fora as suas partes para que ele parasse de chover e parasse com essa incontinuidade. E aí o Saturno colocou um limite e disse, não vai ocorrer de novo. Mas a profecia das pioneiras era que sim, ocorreria de novo. E olha aqui que a gente vê o Saturno, né? Aqui logo na entrada. Sim, iria ocorrer e ocorreria por meio de um próprio filho dele. Então ocorreria com Saturno, Cronos, o mesmo que ele fez com o seu pai, Urano. E para que isso não ocorresse, ele começou a devorar os seus filhos, né? Vênus, na verdade, é filha de Urano, né? Ela nasceu da espuma do mar em um dos mitos. Mas, enfim, Saturno começou a devorar os seus filhos para que isso não ocorresse. E foi também Reia, sua esposa, cansada de perder os seus filhos, ela escondeu um deles, Júpiter, para que, quando ele ficasse forte, ele derrotasse seu pai e colocasse ordem nas coisas, mas é uma ordem
não tão restritiva, escassa, mas uma ordem mais flexível e abundante. E assim ocorre com Saturno, o mesmo que ocorreu com seu pai Urano. Então, Aquário é um signo de repetição de padrão e é um signo humano. Aquário é o único signo humano do zodíaco. Por mais que a palavra aquário tenha relação com o jarro, mas tem relação com o jarro de ideias e de interferência do meio. Porque esse jarro de aquário, ele é um que fica na altura da cabeça e é despejado pelo homem no seu meio. Então, são as intervenções sociais que o homem tem através das suas ideias e ideologias. Por isso que ele possui esses dois regentes, né, da forma tradicional e da forma moderna, mas, como a gente vê, é uma repetição de padrão, né, dentro de uma liberdade e um conservadorismo. E essa liberdade, ela vai logo mudar de signo, vai entrar em Gêmeos. Então, a gente vai ter logo uma mudança. Outra mudança é de Netuno, que vai entrar em Áries, assim como esse Saturno também vai entrar em Áries. Não nesse mapa agora de 2025, mas durante o decorrer de 2025, tanto o Saturno quanto o Netuno, eles vão entrar em Áries e voltar para Peixes, entrar em Áries e voltar para Peixes, até que definitivamente eles entram no signo de Áries e ficam ali definitivamente em 2026, tá? Então, 2026 é que vai ocorrer a mudança definitiva, assim como o Urano vai entrar de novo em Gêmeos, de novo não, né? Vai entrar em Gêmeos, vai voltar para Touro e vai entrar definitivamente em Gêmeos em 2026, ok? Então, 2025, ele é um prenúncio do que a gente vai ter de realmente mudança concreta em 2026, tá? Além desse mapa de ingresso, é porque a gente vai ter essas outras mudanças. A primeira mudança, ela é concedida pelo Plutão, ok? Então, o Plutão, ele já está trazendo muitas mudanças que vão ser acentuadas com o decorrer do ano. E para astrólogo macaco velho, né, aqueles que já têm um tempo de estrada, um tempo de astrologia, sabe que toda mudança que o historiador também sabe disso, né? E várias outras ciências também sabem. Toda vez que a humanidade passa por mudanças muito fortes, elas ocorrem por conta de alguma crise. Então, a crise, ela vem para que o velho realmente se finde e abra espaço para algo novo. Porque, infelizmente, a humanidade não tem condições de se desenvolver e de melhorar e de avançar sem que tenha um problema precedente àquilo. Então, ela só muda porque ficou inviável o sistema antigo. E o sistema antigo, ele está ruindo, que é o sistema vigente atual. Então, esse sistema está difícil. E 2025 vai ficar mais difícil, tá? Por que eu falo isso? A gente vai ter uma ponte de repetição de padrão. Para a gente saber que tipo de mudança vai ocorrer, para a gente ter um pouco mais de noção da perspectiva, a gente olha para o passado. Quando foi que isso ocorreu da última vez? Quando foi que o Plutão esteve em signo fixo da última vez? Quando foi que o Netuno e o Saturno fizeram uma conjunção? Quando foi que o Netuno esteve em signo cardinal da última vez? Quando foi que o Urano entrou em signo mutável, principalmente Sagitário ou até mesmo Gêmeos, da última vez? Então, a gente vai ter aqui alguns precedentes. Vamos encontrar eles juntos? Eu acho emocionante quando eu descobri isso. E tem um tempinho, até passei essas informações lá no canal do Telegram. Então, se você quiser acompanhar algumas notícias de uma forma privilegiada, é só entrar lá e ter paciência, porque eu não posto todo dia. É bem esporádico, é aleatório, é quando vem minha inspiração. Mas por lá você também pode fazer perguntas para mim. Só peço moderação e bom senso, tá? Tem meu contato aqui na descrição dos vídeos para informações sobre consultas, aulas, enfim, outros conteúdos também. Assim como 2 cursos meus para quem quiser aprender astrologia, ok? Então vamos voltar no tempo, observando sempre o nosso querido Urano, nosso querido Plutão, nosso querido Netuno, tá? A gente vai ter que voltar bastante. Aqui em 2010, a gente tem o Netuno em Aquário, não é tão interessante.
O Urano em signo mutável é um pouco interessante aqui, né? O Saturno em signo cardinal, oposto a Libra, é um pouco interessante. E mais ou menos ali foi a entrada, né? 2008, na verdade, a entrada do Plutão no signo de Capricórnio. Então, a gente teve esses. A gente está em 2024, 2008, 2018, a gente teve quantos? 14 anos de Plutão em Aquário. Eu sou ruim das contas, vocês que me ajudem aí. Então a gente teve bastante tempo de Plutão em Capricórnio, perdão. E que teve muitas mudanças, né? Observem na vida de vocês quantas mudanças teve desde então, né? Vamos voltar aqui porque isso não é tão grande, né? É um pouquinho, mas não é tanto. Mais ou menos aqui onde está o Plutão em Aquário, que está a 3 graus, ele entra a 3 graus aqui de Escorpião em 84, mais ou menos, tá? E em 84 a gente tem algo curioso também, que é o Urano no signo de Sagitário, oposto a Gêmeos, onde ele vai entrar. Então, em 1984, a gente tem algo bem semelhante, assim como também o Netuno em signo cardinal. Lembra que eu falei que o Netuno vai entrar em Áries? Então, Áries é um signo cardinal. Ele vai entrar definitivamente em Áries em 2026. 2025 ele faz uma pequena entrada e volta. Então, também é algo semelhante. O que ocorreu em 1984? A nossa Constituição. Então, teve algumas mudanças no Brasil, principalmente, por isso que também é relevante essas transições, não só no cenário mundial, né, global, de todas as nações, mas também no Brasil. E a gente já tem anúncios aí de moeda virtual, reforma tributária, com encargos assim de muitos economistas falando que não está bem resolvido, tem muitos poréns, muitas situações que a gente não sabe se vai sair certinho do jeito que eles estão planejando ou não, tá? Bom, vou continuar voltando aqui. Além de 1980, a gente também vai demorar um pouquinho mais, né? O Plutão, ele só vai para o outro signo fixo, que é Leão. Aqui, ó, 1940, 1939, não, é 1940 mesmo que ele chega aqui a 3 graus de Leão, que é o oposto a Aquário, onde ele está agora. Voltar alguns meses. Aqui, ó, mais ou menos setembro, mas ele vai e volta, né? A gente não vou ver milimetricamente, porque os eventos mundiais de mudança muito forte, eles são bem evidentes. Em 1984, a gente também estava com o Urano em Touro. Pois é, gente, um retorno de Urano. Um retorno de Urano. E Urano também está aqui no final de Touro e vai entrar em Gêmeos nos próximos anos, assim como foi em 1940. Deem uma lembrada, uma recordada no coração de vocês. Como é que estava o mundo, como é que estava o Brasil nessa época de 1940, 41, 42, que é o que vai acontecer, tá? Então, por exemplo, em 1941, o Urano entra em Gêmeos, assim como em 2026. Plutão no começo de Leão, assim como está no começo de Aquário. E o Netuno no final de Virgem, assim como está no final de Peixes. Ele vai entrar em Áries, assim como ele foi entrar em Libra. Opostos, tá vendo? Então é uma oposição de Plutão, é uma oposição de Netuno e um retorno de Urano. Demora, né? Imagina só, 1941. Ah, tem mais. O Saturno, ele já passou a Áries, então já passou o Cardinal, né? Já fez esse encontro. Ele tá aqui no final de Touro, em 1941, né? Então são outros tipos de mudanças, mas a gente vai ver essa semelhança nos geracionais. Uma semelhança muito forte nos geracionais, tá bem? Bom, gente, tem um vídeo específico aqui no canal falando só sobre o Netuno e o Saturno, que vai fazer a conjunção a 0 graus de Áries, também em 2026, a conjunção oficial deles, porque eles vão entrar em Áries e vão voltar para Peixes em 2025,
mas eles entram definitivamente e fazem a conjunção em 2026, tá? E é uma conjunção que traz muita mudança no sentido estrutural, porque um fala de estrutura e o outro fala de dissolução, um fala sobre comprometimento e o outro fala sobre abandonar o compromisso, porque o Netuno, ele é irmão de Júpiter. Quando Júpiter, Zeus, né, ele retomou o poder, né, restaurou a ordem da situação, derrotou seu pai, ele distribui os poderes entre os seus irmãos. Então Zeus ele fica com o Olimpo, Netuno fala que vai ficar com a Terra e com o mar, os oceanos, e o Plutão, Hades, com o submundo. Só que o Netuno ele vai para o oceano e desiste da Terra. Ele fala, não vou ficar com a Terra não, pode deixar para lá. Aí o Zeus acaba tomando essa responsabilidade, né? O Júpiter toma essa responsabilidade para ele, que teoricamente seria do Netuno. Então o Netuno ele tem essa de desistir de coisas que ele se compromete a fazer. E quando fala sobre Saturno, que é estrutura, essa conjunção, né? Saturno, estrutura, compromisso, comprometimento, ir até o fim, e ter persistência, é incompatível. E Áries é algo de eu, começo. Então tem uma força muito distinta, porque Saturno também não se dá bem com Áries, não tem nada a ver, é um signo de debilidade para ele. Então enfraquece essas estruturas e tem uma falta de sentido, uma pressa e uma urgência, uma busca por um norte, uma retidão, um pilar, algo para se apoiar, que não está ali, não tem. E há uma desesperança. Então tem que ter muito cuidado. Quem tem algo a zero de Áries, quem tem algo a zero de Libra, quem tem algo a zero de Câncer, quem tem algo a zero de Capricórnio e quem tem tendências de ausência paterna, falta de limite, falta de estrutura, falta de responsabilidade, quem toma remédio psiquiátrico, quem tem alguma situação emocional, psicológica ou psiquiátrica, porque essa conjunção que está para ocorrer, ela é muito forte. Cuidado também, porque pode ser que fale sobre intoxicação, afogamento também, então tenham bastante cuidado. Vejam o mapa de vocês. Essa conjunção ela vai ficar se ensaiando o ano de 2025 inteiro, para que em 2026 ela se concretize. Então, esses próximos anos, 2025, 2026, tá ativo essa tendência, tá? Está ativa essa tendência. Então, tenham bastante cuidado. Minha recomendação é sempre ter uma religião estruturada, uma fé estruturada, para que você tenha com quem contar, tenha algo para se apoiar. E para ontem, gente, cuidar da saúde, ter mais atenção, ter mais responsabilidade. Essa entrada do Saturno em Áries também vai pegar quem tem o Saturno em Áries, porque vai ser o retorno de Saturno em Áries. Então, a galerinha que tá aí com 28, 29, 30 anos, tem vídeo aqui no canal já falando sobre Saturno em Áries. Vou tentar linkar os vídeos do que eu estou falando aqui em cima, tá? Então, ou talvez eu deixe nos comentários. Se eu não colocar ou não ficar, talvez eu deixe nos comentários ou na descrição dos vídeos, para ficar mais fácil para vocês encontrarem, tá? Porque eu não tenho necessidade, senão vai ficar muito extenso eu ficar repetindo. E é muito interessante observar também, porque tudo isso vai complementar o que eu tô falando sobre os próximos anos, ok? Então, assim, não é todo o céu ruim e todo momento histórico difícil que todo mundo da humanidade ficou com dificuldade. Depende do seu próprio mapa, depende do seu contexto, das suas circunstâncias. Há sim a possibilidade de você ter muita fartura, saúde, facilidade, mesmo com esses trânsitos difíceis, porque depende da sua realidade, tá? E uma coisa que eu sempre falo e repito, né? William Lilly já citava sobre isso. Acho muito legal que o Marcos Monteiro fala muito sobre isso. Inclusive, ele tem algumas traduções dos livros, né, do William Lilly. Que se há testemunho de um trânsito difícil, dobre seus joelhos e reze. Eu vejo diariamente a diferença de pessoas que são ativas religiosamente, as que não são. Os trânsitos difíceis, eles tendem a ser bem mais leves, bem mais tranquilos. Eu falo sobre religião ordenada, não estou falando de espiritualidade moderna New Age, não.
porque a espiritualidade moderna New Age não protege de trânsito difícil. A pessoa fica lelezinha, sim. E eu vejo claramente isso, tá? Eu vejo. Não tô falando mal, que eu quero criticar, eu tô falando o que eu vejo, tá? É muito claro isso. Então, enfim, para o ano de 2025, para esse mapa de ingresso, temos bastante dificuldade. Esse Plutão, ele vai pegar o Marte do Brasil, que tá a 3 graus, tá? De Escorpião. Inclusive, a situação do presidente Lula já estava sendo prevista no mapa da posse dele, vários trânsitos no mapa dele, no mapa do Brasil e de novo de 2025. Então, se ele, agora eu gravo dia 10 de dezembro, né? Esse vídeo, se ele teve mais um acidente, né? Mais um risco de vida, se ele sair do hospital, provavelmente tenham mais outros riscos, tá? Tenham mais algumas outras situações. Além disso, a gente tem o Saturno no mapa de ingresso de Sol em Áries, fazendo oposição com o Mercúrio do Brasil. Então, também é mais um testemunho de dificuldade nas questões de comunicação do país. Além do que eu falei, né, da Vênus, que é de casa 3, o Júpiter estando na casa 3, o Gol aqui, então, cabeças rolando em relação ao que é dito ou o que não é dito, consequências muito graves, impedimento e paralisação na impossibilidade de falar. A Algol, ela é muito sorrateira, ela tem essas possibilidades de manifestação. Tem vídeo aqui no canal falando só sobre Algol também, essa aparente ambiguidade, né? Mas que complementa muito esse simbolismo. E bem na cúspide da terceira casa, que fala sobre essas movimentações, pode ser inclusive em relação a trânsito, né, a estradas e transporte. A gente pode ver essa possibilidade também. E a gente também está tendo mudanças de nodos. Então, nós tivemos em 2024 os eclipses em Áries e Libra. Teremos ainda um eclipse, um grau ativado em Áries e Libra até dezembro de 2025. Agora já começou a ativação dos eixos, do eixo Peixes e Virgem, que estão nos eclipses de 2025. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre os eclipses de 2025. Vou tentar deixar linkado em algum canal, algum lugar, né? Ou aqui em cima, ou na descrição, nos comentários. Desculpa, gente. Quem já me acompanha, muito obrigada pela paciência que vocês têm comigo, da idosa confusa com tecnologia aqui que vos fala. Que a priori eu até tentava deixar, mas o YouTube não... Eu ia assistir o vídeo, por mais que eu tivesse salvo certinho, não aparecia os cards. Aí eu desisti, vou tentar de novo, que vocês pediram, vou tentar de novo. Mas como eu produzo muito conteúdo, fora os atendimentos, fora que eu sou dona de casa, fora que eu tenho outras coisas pra fazer, então é difícil. Ou eu faço 3 vídeos por semana, ou eu coloco os cards em um vídeo. Os cards, mais edição, mais a capinha, mais legenda, mais descrição, mais não sei o que, mais não sei o que lá, né? É bastante coisa. Mas, gente, muito obrigada mesmo por estar me acompanhando, porque 2024 não foi um ano muito fácil. Eu tenho certeza que 2025, pra mim, pelo menos, não vai ser um ano muito fácil. A gente tolera, né? A gente vai tendo flexibilidade e vai rezando para que as questões sejam amenizadas. Mas agradeço muito, viu? Pelo apoio, né, no desenvolvimento do canal aqui, que cresceu muito no ano de 2024. Então, muito obrigada para vocês, tá? E que espero que vocês continuem me acompanhando em 2025. E espero também que vocês tenham muita saúde, prosperidade, alegria, saúde de novo, paz e harmonia e fartura nesse ano de 2025 e nos próximos, que venham mais muitos e muitos anos, né? E que venham anos melhores também do que a tendência, né, para 2025. Vocês sabem que eu não sou alarmista, não sou de ficar fazendo showzinho e coisas assim do tipo, e também não fico dourando a pílula, eu sou bem equilibrada na situação. Então, quando eu falo é verdade, tá? Eu avisei, inclusive, 2019, 2020, que as coisas ficariam bem difíceis, e ficaram, né? Então, a tendência é que continue bem difícil. Avisei também que
esse ano de 2024 seria de dificuldade. Avisei que teria enchente, avisei que teria queimadas. Provavelmente a gente tem algumas enchentes e queimadas também no ano de 2025, tá? Que o Saturno ele ainda está passando em Peixes, então é ainda uma região muito aquosa, muito úmida, que falam sobre chuvas fortes. Então, provavelmente ainda tenha alguma situação. Além do Urano ainda está ativando um pouco do fundo do céu do Brasil, então ainda tem essa tendência de questões elétricas e perda de recursos, brigas por poder, enfim, coisas nesse sentido, tá? A gente pode ficar horas e horas e horas aqui derivando simbolismo. Eu vou talvez trazer mais informações sobre esse mapa e, obviamente, outras previsões astrológicas durante os vídeos semanais. Então, não deixem de acompanhar esses vídeos semanais, porque eu falo sobre a semana e eu sempre dou uma visão geral sobre essas possibilidades de evento a longo prazo também. Então, tem vídeo aqui sobre os eclipses de 2025. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre fertilidade e infertilidade também de 2025. É um tema bem diferente, mas eu resolvi fazer. É um assunto que quase ninguém fala e é até um pouco difícil da gente estar tentando mensurar, mas é muito importante. E ainda mais hoje em dia, que tem tanta dificuldade para engravidar, muita mulher querendo engravidar e tudo mais, então eu resolvi fazer. A gente vai ter, inclusive, a entrada do Júpiter em Câncer, né? Mais ou menos em junho, julho aqui de 2025. Então, também vai ter muitas mudanças nesse sentido. Então, mais pra frente, a gente vai falando sobre os trânsitos menores, tá? Esse vídeo eu quis só fazer um apanhado geral sobre essa questão dos eclipses, da Saturno, Urano, Netuno, Urano, né? Que são os geracionais. Então, é muita mudança grande. Essas mudanças menores eu vou fazendo durante o ano, tá bem? Mas algumas coisas eu já adiantei pra vocês, tá? Também tem bastante vídeo sobre o Plutão em Aquário aqui no canal. Eu acho que tem pelo menos uns 2, 3 vídeos aqui sobre o Plutão em Aquário, pegando aspecto simbólico, tendências mundiais, tendências também no mapa natal de forma pessoal. E tem um específico só sobre o trânsito de Plutão e Marte, porque o Marte ele vai fazer oposição com esse Plutão e depois quadratura e conjunção e tudo mais no comecinho de fixos. Então vai pegar muito Marte do Brasil e Marte fala sobre presidência, sobre governo, sobre autoridade e também sobre a ordem, né? E tem relação com economias, né? De submundo, tem relação com riquezas, com o que está abaixo do solo. Então, todo o funcionamento do começo das moedas foi através das joias preciosas, a prata, o ouro, o cobre, até hoje, né? Enfim, mudou, né? Em vez de ouro, agora é dólar, mas estão querendo voltar para o ouro. Então, até isso, a gente pode ter alguma notícia em relação a isso. Da moeda principal, né? Corrente. Bom, gente, até fiquei de mostrar em relação ao mapa do Brasil, né? Talvez a gente tenha mais mudanças para o Brasil também quando tiver a entrada do Plutão mais para o ascendente, né? Então vai daqui uns 15 anos quase que o Plutão vai passar aqui pelo ascendente do Brasil. Então tem tempo, mas até lá a gente vai ter algumas outras situações, né? Aqui, ó, o Saturno fazendo oposição com o Mercúrio do Brasil. E o Mercúrio, ele está regendo a casa 8 e também está regendo a casa 5. Então, problemas relacionados aí com crianças também, com lazer, com entretenimento, com esportes também. A gente teve algumas falas inadequadas já, então provavelmente tenho mais falas inadequadas. Durante esse ano, Plutão vai fazer trígono com o Júpiter e a Lua do Brasil. Então também vai ser alguma situação importante, marcante. Ó, como eu mostrei o Urano ainda no fundo do céu do Brasil também, isso também é relevante. Enfim, eu vou falando mais durante
o céu da semana e eu avisei com antecedência, inclusive, sobre esse trânsito de Plutão e Marte e essa correspondência com os anos de 1940, 41, 42 no canal do Telegram. Então fica o convite para acessar o conteúdo por lá e paciência, porque eu não posto todo dia, mas quando posto, espero que valha a pena. Então tem como entrar em contato comigo por lá e fazer pergunta por lá. Só peço moderação e bom senso, porque como tem muita gente, eu não gosto daquele grupo bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo perguntando tudo ao mesmo tempo, então tem um pouquinho de ordem só. Graças a Deus aparece um ou outro dando problema, a gente bloqueia e pronto, mas é raro, então é um grupo tranquilo. Se começar a ficar muito agitado, eu vou tirar a possibilidade de outras pessoas mandarem coisas lá, tá? Vai ficar só eu mandando. Mas tem como falar comigo pelo meu WhatsApp, que tá sempre no contato aqui na descrição dos vídeos, assim como informações, né, sobre alguns cursos que estão disponíveis. Eu vou ficando por aqui, que vocês tenham um abençoado ano de 2025. E até a próxima. Não deixem de conferir os outros vídeos complementares aqui no canal e auxiliar no engajamento, curtindo, comentando, compartilhando. E veja se você está inscrito também, tá bem? Até a próxima!